I feel a type of way. Yeah, I don't know about the real side of the story. Can't live if it is what it is. If I lose it right now. Olá pessoal, tudo bom? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Enemizando. Hoje eu tô muito animado, mas ao mesmo tempo eu tô com um pouquinho do coração apertado, sabe? Porque hoje é o último vídeo do canal antes do primeiro dia de provas do Enem. Então assim, eu trouxe uma revisão geral aqui, vamos falar sobre tudo de redação, vou falar sobre várias coisas, né, de redação, para vocês entenderem, uma revisão geral antes de ir para a prova do Enem. E também responder as perguntas, né, que eu botei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue no Instagram, vai aparecer na tela para você me seguir. Mas antes, né, o tradicional, quero pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e comentar, pelo amor de Deus. E eu vou começar o vídeo de forma bem rápida, respondendo as perguntas. Teve algumas perguntas. A primeira pergunta é sobre como melhorar a caligrafia, né? Quem tem uma caligrafia não tão boa, tipo eu. Então assim, tá bem perto do Enem, não dá de sabe, fazer um milagre e tu mudar de letra assim, de uma hora para outra. Mas eu tenho duas dicas para você. A primeira é uma dica assim clássica, é escrever devagar. Isso me ajudou muito na redação do Enem 2019, que eu consegui melhorar na hora da prova, na hora da redação, escrevendo ela bem devagarzinho, sabe? Desenhando mesmo a letra, para que o corretor entendesse. Então essa é uma dica bem valiosa e que realmente vale. A outra dica é se você errou uma palavra, ou então se você escreveu uma palavra que acha que está ilegível e o corretor não vai entender essa palavra, então o que eu digo para você? Passe o traço na palavra. Você pode fazer essa coisa no Enem de passar o traço de uma palavra errada e escrever ela de novo sem nenhum problema. Outra coisa é você pode ir de short, aí eu coloquei short barra calção. Você pode ir de qualquer roupa, gente. Eu fico vendo as pessoas que desde o Enem que eu fiz, eu também tinha muito essa dúvida. Pode ir de qualquer roupa, eu vejo muita gente indo todo arrumado, de calça, sapato, entendeu? Gente, vão mais relaxado possível. Se você gosta de usar calça, gosta de usar sapato, você se sente confortável, pode ir. Mas a minha dica é, vá o mais confortável possível. Posso tirar alguma dúvida com o fiscal? Se você tiver alguma dúvida em relação a alguma questão, dúvida de conteúdo, você não pode tirar nenhuma dúvida com o fiscal. Mas se tiver alguma, sei lá, o seu caderno já veio rasurado, veio riscado, tá ilegível, aí sim você pode tirar alguma dúvida com o fiscal e falar pra ele: ó, tem alguma coisa errada com a minha prova. Pode levar a garrafinha Tupperware? Pode levar. Se tiver garrafinha transparente em casa, pode levar. Óbvio que não pode colocar, não ter um adesivo na garrafinha ou embalagem, então se não tiver isso, pode levar sim. Outra pergunta é sobre, para dar três melhores dicas para redação. Então, as 3 melhores dicas que eu digo pra você nesse exato momento, que tá pertinho do Enem, a primeira coisa é: ande preparado. Vá para a redação preparado com um repertório sociocultural que dá para usar em qualquer tema. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre repertório sociocultural, citação que dá para usar em qualquer tema. A outra dica é você pesquisar sinônimos de palavra. Eu já falei isso em vários vídeos, mas continuo falando que é uma das melhores coisas para fazer para redação, porque assim, lá na hora você não pode ficar repetindo muitas palavras, entendeu? Então, procurar sinônimos dessas palavras que você mais usa vai te ajudar lá na hora de escrever o texto a não ficar repetindo palavras. A outra dica é em relação aos textos motivadores. Você não pode copiar os textos motivadores, transcrever exatamente o que está escrito lá e colocar na sua redação. Você não pode. Mas os textos motivadores te ajudam muito a ter ideias para a redação. Então, leia atentamente os textos motivadores, os gráficos. Então isso, gente, eu acho que tem outras perguntas aqui, mas são perguntas mais razoáveis, bem mais gerais. Agora vamos para a revisão de redação. Então, para ser rápido, sem ficar enrolando, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a estrutura da redação do Enem. Estrutura da redação do Enem, acho que vocês já estão cansados de ouvir que são 4 parágrafos, um de introdução, os 2 desenvolvimentos que ficam bem no meio e o último, conclusão. Então esses são os 4 parágrafos da redação do Enem, que ela é uma redação dissertativa, argumentativa, uma redação que você vai argumentar defendendo um ponto de vista. Então vai vir um tema lá, por exemplo, evasão escolar, e você vai defender seu ponto de vista em relação à evasão escolar. Ah, você não pode usar eu, né, na primeira pessoa lá. Percebe-se que a evasão escolar é uma situação grave, é uma problemática preocupante no Brasil e deve ser solucionada. Então você, só com essa frasezinha, você já está dando o seu ponto de vista, você está começando a argumentar, porque você está dando seu ponto de vista e falando que é uma situação grave, problemática, e é mais ou menos isso que você vai fazer ao longo do texto.
ponto de vista, argumentar, falar que é um problema, porque todo tema de redação do Enem, todo tema, sempre vai cair um tema que é um problema social. Ele é um problema, sabe? Então você precisa ter em mente, esse é o tema, é um problema, então vou ter que problematizar ao longo do texto. Problematizar argumentando. Então, o primeiro parágrafo é sobre a introdução. Meu primeiro parágrafo é muito comum em relação a outras redações, que ele é dividido em 3 partes. É a contextualização. Na parte você pode contextualizar o tema. Eu sempre coloco, na contextualização, coloco uma alusão. Uma alusão a um livro, uma alusão a uma série, uma música, tanto faz. Você pode colocar aqui o que você quiser, entendeu? A segunda parte é apresentar o tema. Beleza, o tema tá lá, né? Mas você precisa apresentar um tema na sua introdução, entendeu? Não precisa só chegar falando qualquer coisa. Você precisa falar, olha, o tema é esse e é um tema preocupante, é uma situação grave. Então, uma dica pra você é quando você for apresentar o tema, por exemplo, continuando no tema da questão da evasão escolar. A evasão escolar é uma questão recorrente no Brasil e é uma problemática preocupante. Você apresentou o tema e falou que o tema é um problema. Você precisa necessariamente falar isso, fazer isso para mostrar para o corretor qual é o seu ponto de vista. Ou seja, meu ponto de vista é que o tema realmente é o problema e precisa ser debatido. A outra parte é a tese. A tese é onde você vai colocar os seus 2 argumentos. 2 argumentos que você vai abordar na sua redação. Um argumento para o desenvolvimento 1, outro argumento para o desenvolvimento 2 consecutivamente, entendeu? Mas uma dica boa para vocês é quando você for pensar na tese, quando você for pensar nesses 2 argumentos, é você perguntar pro tema por que ele existe, sabe? Por que a evasão escolar existe? A evasão escolar existe porque muitas crianças estão na linha de pobreza, então precisam largar a escola para trabalhar. Ou então, a taxa de criminalização está muito alta. Então, muitas crianças, muitas jovens, muitos adolescentes são influenciados e acabam saindo das escolas. Então é isso. São respostas aleatórias, mas que ajudam para quando você for fazer a tese, né, pensar nos seus 2 argumentos que você vai falar na hora da redação, na hora do desenvolvimento, se perguntar para o tema. Tá bom, mas por que esse tema existe? Aí vai te ajudar a pensar nesses 2 argumentos. Beleza, agora é a hora do desenvolvimento. São 2 desenvolvimentos. O meu modelo de desenvolvimento eu utilizo estratégia de argumentação. Existem diversas estratégias de argumentação, mas eu só sei utilizar uma, que é a estratégia de causa e consequência, que para mim é muito fácil. Eu acho que para outras pessoas também pode facilitar na hora da redação. Nos desenvolvimentos, que é a hora realmente de argumentar, eu utilizo a causa e consequência, por exemplo, é quando a gente coloca uma coisa que resulta em outra. A causa é um fruto, é da onde partiu essa situação. E a consequência é o resultado. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma redação também nesse tema da evasão escolar que eu fiz, sobre como eu escrevo meu desenvolvimento e também como é que eu faço a questão da causa e consequência. Além disso, é relevante enfatizar, de acordo com Sir Arthur Lewis, educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Daí eu só coloquei uma citaçãozinha, mas agora é a parte que eu utilizo causa e consequência. Por meio dessa perspectiva, pode-se afirmar que investir nos estudantes é dar incentivo aos mesmos para continuarem no caminho do ensino escolar. Entretanto, a persistência da inexistência de tais estímulos, como maior inclusão de alunos em Olimpíadas ou no meio digital, resulta na fuga desses para ambientes ilícitos, como, por exemplo, criminalização. Então, aonde que está aqui a coisa da causa e consequência? Por exemplo, nessa redação aqui, um dos meus argumentos é que a evasão escolar existe porque há falta de estímulos, existem faltas de estímulos para os estudantes nas escolas. Beleza, eu coloco a causa, que é a falta de estímulos, abordo ela aqui no desenvolvimento. Mas agora a consequência dessa falta de estímulos é o quê? Justamente está aqui nessa frasezinha, bem na palavra resulta, que já entrega o que eu estou usando, causa e consequência. A falta de estímulos para os estudantes resulta na fuga desses, que no caso desses quer dizer os estudantes, para ambientes ilícitos. Basicamente isso. Eu utilizo isso no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Mas você pode utilizar também fazendo assim. Faz só um desenvolvimento falando sobre causa e outro falando sobre consequência. E agora a última parte é a conclusão, que a gente vai elaborar a nossa proposta de intervenção.
Então, a conclusão é nada mais do que fechar a prova, né? Fechar a redação e elaborar uma proposta de intervenção. Você precisa necessariamente fazer uma proposta de intervenção, porque senão você vai perder 200 pontos, porque tem uma competência do Enem, inclusive eu não vou falar sobre as competências ainda nesse vídeo. Então, elaborar uma proposta de intervenção e eu vou relembrar você agora, né, nessa revisão aqui, como fazer uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela precisa necessariamente ter 5 elementos. O primeiro elemento é quem vai fazer essa proposta de intervenção, sabe? Quem vai resolver essa questão da evasão escolar? Por exemplo, o Ministério da Educação. O que ele vai fazer? Por meio de quê? Colocar a finalidade e detalhamento. Você vai detalhar um desses elementos aqui. Como é que a gente pode fazer essa proposta de intervenção? Quem vai fazer a proposta de intervenção é sempre um agente do governo. É um ministério, é uma secretaria. Então, quem vai fazer? Por exemplo, o Ministério da Educação. O que ele vai fazer? Vai realizar campanhas de incentivo para as crianças que fugiram da escola. Aí, por meio de quê? Por meio do rádio, da televisão ou de redes sociais digitais, como o Facebook, como o Twitter, como o Instagram, a fim de quê? Que é a finalidade. A fim de mostrar como é primordial o ensino, né, a educação para as mesmas. Então pronto, acabamos de criar uma proposta de intervenção com os 5 elementos. Mas cadê o detalhamento, né? Bom, nisso que eu acabei de falar, eu acabei detalhando na parte do por meio. Como que o Ministério da Educação vai fazer essas campanhas de incentivo? Ele vai fazer por meio do rádio, da televisão e redes sociais digitais. Ponto, isso daí é o por meio. Mas como é que a gente pode detalhar? Para a gente ganhar ponto no detalhamento, a gente fala coisas a mais. Ou seja, vai detalhar, vai explicar como isso vai acontecer direitinho. Então, falei redes sociais digitais, mas para detalhar eu posso explicar, né, quais redes sociais digitais vão ser, entendeu? A não deixar só uma coisa vaga. Então, a partir do momento que eu falo quais redes sociais digitais vão ser, o Instagram, o Twitter, o Facebook, já é uma forma de detalhamento, você já está explicando como é que vai ocorrer esse por meio dessa proposta de intervenção. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou falar para vocês, né, ainda dentro dessa revisão geral de redação, vocês precisam saber também sobre as 5 competências. A primeira competência que o seu corretor vai usar para corrigir a redação do Enem é se você usou a língua portuguesa formal, ou seja, palavras formais, bonitinhas, sem gírias, sem jargões, sem qualquer outra forma, entendeu? A língua portuguesa formal. E também se você utilizou de forma correta, acentuação, uso de vírgula, crase, essas coisas. A segunda competência é se você compreendeu o tema. Ainda nessa competência 2, ele também analisa se você utilizou repertório sociocultural, ou seja, se você utilizou outras coisas para argumentar, se você citou uma série, se você citou um filme, se você citou um filósofo, se você citou um cientista. E a terceira competência, que eu sempre esqueço e eu preciso anotar toda vez, é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Todas as informações, todos os seus argumentos, se você colocou de forma correta essas informações. E a quarta competência é se você utilizou mecanismos linguísticos, ou seja, conectivos. Gente, conectivos, tem uma porrada de conectivos. Eu já fiz um vídeo de conectivo, eu vou deixar o link aqui no card para vocês ir lá e assistir. E a quinta competência, que eu já expliquei como é que faz, é justamente a elaboração da proposta de intervenção com os 5 elementos. Então assim, cada competência que eu acabei de falar, elas valem 200 pontos. Se você tirar 200 pontos em cada competência, você tirou 1000, né? Então, se você deixar de fazer a proposta de intervenção, você vai perder 200 pontos. Mas ainda não acabou, tem umas dicas finais aqui rapidão pra você. É umas dicas relâmpagos, não é dica de conteúdo nem nada, é umas dicas assim de psicológico, sabe? Umas dicas assim motivacionais pra vocês. Esse é o último vídeo antes do Enem, então eu desejo uma boa sorte pra vocês. E no sábado, principalmente no sábado, no domingo, né, a gente já acorda já preocupado, já vai organizar o que vai levar. Mas no sábado, tire o tempo pra você descansar. Vá meditar, vá fazer um exercício, vá assistir uma série que você gosta, um filme, vá ler um livro, sabe? Então assim, tire esse tempinho pra você, sabe, pra sua família, pros seus amigos, vá lanchar, vá dormir, entendeu? Se tiver muito nervoso, vá dormir. Então era isso, eram as dicas finais que eu queria dar pra vocês. Eu espero que vocês façam um bom Enem, tenham uma boa prova, uma boa nota na redação. E se ainda não conseguir, tem outros Enem tem todo ano, e vai ter todo ano, tem outros vestibulares. E era isso, me segue no Instagram, sabe? Eu não posto muita coisa no Instagram, mas pode me seguir lá. De vez em quando eu posto uma foto, então é importante ir lá curtir a foto.
comentem o que vocês acharam, compartilhem com seus amigos, deixem um like e se ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever. Então é isso, até a próxima. I feel the type of way. Yeah, I don't know about the real side of the story. Can't live if it is what it is.